Olá, meu irmão querido, seja muito bem-vindo ao nosso canal Encontro com a Verdade. Se você caiu aqui de paraquedas e não sabe como chegou, fica e assista essa mensagem porque eu tenho certeza que ela vai falar no seu coração, ainda mais se você for um cristão, porque essa mensagem hoje vai ser especialmente para nós. Vamos ao que interessa? Como diz na vinheta, na capa do vídeo, quem é você em Cristo? Você sabe quem você é? Tem uma frase bem interessante de Greg Groeschel, que eu acho que é assim que se pronuncia, que ele diz o seguinte: ser consumido pelo que as pessoas pensam de você é a maneira mais rápida de esquecer o que Deus pensa de você. Quando nos perguntam, geralmente, quem é você? O que vem na nossa cabeça? Geralmente, o que vem na nossa cabeça são funções e profissões. Eu sou médico, eu sou dona de casa, eu sou enfermeiro, eu sou advogado, eu sou professor. Mas isso não é o que somos, e sim o que fazemos. O que fazemos não pode ser aquilo que nos define, porque se for, a nossa identidade estará no lugar errado. Trabalhos, funções mudam com o passar do tempo. Como seguidores de Cristo, nós devemos entender que a nossa identidade vem de quem Deus diz que nós somos, não os outros. Todos os dias acreditamos em mentiras a nosso respeito, sejam elas mentiroso, o alcoólatra, o Zé Ninguém, o traidor, o preguiçoso, o viciado e tantas outras. Essas coisas, essas pessoas, essas descrições não são quem somos. Para Deus, nós somos seu filho, perdoado, obra-prima, mais que vencedor e cidadão do céu. E hoje é sobre esses 5 tópicos em especial que eu quero tratar e falar dele com cada um de vocês. Vamos ao primeiro? Nós somos filhos de Deus. Muitos de nós temos pai, mãe biológico. Embora não conhecemos, nós temos. Quando nos fala para muitas das vezes relembrar de algo da nossa infância, para alguns foi algo mágico, para alguns foi algo maravilhoso, mas para outros, quando lembra da infância, traz memórias de dor, de sofrimento e de muita tristeza. Outros carregam lembranças amargas, doloridas, e assim vai. Por conta disso, nós acabamos criando uma imagem completamente negativa de Deus. Muitas pessoas acabam tendo essa imagem negativa porque assimilam o nosso soberano com o pai que o abandonou, com a mãe que o deixou, e assim sucessivamente. Independente da visão, meu irmão, que você tem de família, entenda que o amor do pai é muito maior do que o amor terreno que as pessoas nos oferecem aqui na Terra. Compreenda, é um amor inimaginável, é um amor que não tem nem explicação para ele. Vamos abrir a Bíblia comigo rapidamente em João 1:12. E lá vai dizer o seguinte: porém, alguns creram nele e o receberam, e estes deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Se recebermos Jesus e cremos nele, nós ganhamos esse direito de se tornarmos filhos de Deus. Esse é o primeiro ponto que eu quero falar com você. Você é o filho de Deus. Entenda esses aspectos, o amor que ele tem por você. E eu anotei algo bastante interessante que eu também quero compartilhar com vocês. Para refrisar, sempre quando nos sentimos bombardeados, sabe, tristes, ignorados, negligenciados, lembre-se, somos filhos daquele que rege este universo. Somos filhos do Deus Todo-Poderoso. Você e eu somos filhos do grande Eu Sou. Vamos para o próximo tópico? Perdoado e livre da condenação. Tem uma frase muito interessante. Eu sempre vou estar abrindo os tópicos com frases, que diz o seguinte: o perdão de Deus se estende aos piores ofensores e a qualquer um que deseja recebê-lo, não por causa de quem somos, mas por causa de quem ele é. Charles Swindoll. Não sei se eu falo o nome dele, mas só refrisando. Nós temos muita dificuldade em perdoar as pessoas. Muitas das vezes deveríamos oferecer o perdão e acabamos retendo esse perdão.
Sabe, muitas das vezes culpamos até as pessoas por nossas más ações. Mas o amor de Deus foi e é maior do que aquilo que nós possamos imaginar. E ele enfatiza isso quando manda seu filho unigênito morrer na cruz do Calvário, ser martirizado por mim e por você, pagando uma penalidade muito severa. Por causa do amor dele, nós fomos perdoados. Não porque somos bons, mas porque ele é bom. Não porque merecemos, mas porque Jesus pagou pelos nossos pecados. Para enfatizar isso, meu irmão, abra a sua Bíblia comigo em Romanos 8:1 e depois em Efésios 1:7. Lá vai dizer o seguinte: agora já não existe mais nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Repete comigo. Não há condenação para aqueles que estão com Cristo Jesus. Vamos adiante? Agora abra sua Bíblia comigo em Efésios 1:7. Lá vai dizer o seguinte: pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertos. Isto é, nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus! Vamos tentar agora, a partir de hoje, deste vídeo que você está assistindo, algo diferente. Quando formos bombardeados com pensamentos condenadores, vamos reconhecê-los e falar a verdade sobre nós mesmos, pois nós sabemos que não somos capazes de cumprir os padrões de Deus, mas Deus revela a sua misericórdia diariamente. Por isso, nós somos, você e eu, perdoados e livres da condenação. Amém? Vamos para o próximo tópico? O próximo tópico, ele vai dizer o seguinte: você é a obra de Deus. Tem uma frase muito interessante de Max Lucado que vai dizer o seguinte: você não foi um acidente, você não foi produzido em massa, você não é um produto de linha de montagem. Você foi deliberadamente planejado, dotado, especificamente e cuidadosamente posicionado na terra pelo mestre artesão. Nós podemos ver isso no nosso corpo humano. O nosso corpo humano, ele é fascinante. Quando um objeto estranho, um germe, entra no nosso corpo, os glóbulos brancos eles se reúnem para erradicar o germe. Na maioria das vezes, o germe é erradicado totalmente. O osso do nosso corpo, quando ele quebra, é muito interessante que algumas horas depois já acontece o processo de cicatrização. Algumas horas depois, um coágulo sanguíneo se forma. As células são enviadas para limpar a área e os novos vasos sanguíneos são formados para acelerar a cicatrização. Tudo isso apenas acontece? Não, isso não foi por causa de uma explosão. Isso foi cuidadosamente planejado e arquitetado pelo maior artesão, o Deus Todo-Poderoso. Vamos ver sobre isso em Salmos 139:13. Lá vai dizer o seguinte: tu criaste cada parte do meu corpo, tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo porque deves ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso. E eu sei disso muito bem. Ou seja, meu irmão, antes de você ser formado, antes de você ser gerado, ele já sabia, sabe, cada aspecto seu, a cor da sua pele, o jeito dos seus olhos, o seu cabelo, a tonalidade e todas as outras coisas. Mas nem sempre nós sentimos uma obra-prima, não é mesmo? Muitas das vezes queremos ter o cabelo da atriz tal, o corpo da atriz tal, queremos ser o jogador tal, queremos muitas das vezes também ser mais magrinho ou mais fortinho e tantas outras coisas.
Mas lembre-se de algo. Deus, ele não cometeu nenhum erro em criar eu e você. Ele conhecia tudo, desde antes do ventre da nossa mãe. Quando você se sentir mal com você mesmo, sabe? Poxa, eu queria ser assim, ou eu queria ser assado, né? Lembre-se, Deus não cometeu nenhum erro. Pelo contrário, você é uma obra de arte dele. Você é uma obra de arte do mestre artesão. Você é do jeito que ele queria que você fosse. Então, esse tópico diz o seguinte: você é exatamente do jeito que ele queria que você fosse, sem mais e sem menos. Vamos pro próximo? O próximo diz o seguinte: você e eu, nós somos mais que vencedores. A W. Tozer diz o seguinte: Deus está procurando aqueles com quem ele pode realizar o impossível. Que pena que planejamos apenas as coisas que nós podemos fazer sozinhos. Um vencedor, geralmente, ele é aquele que ganha algo, que conquista algo, né? Que vence algo. Mas em Cristo, nós somos mais que vencedores. Isso significa que somos capazes de superar toda e qualquer coisa pelo poder milagroso de Jesus que há em nós. Você pode estar se perguntando, mas Pedro, o que eu tenho que vencer? Muitas coisas. Vamos abrir a Bíblia comigo em Gálatas 5:17. Lá vai dizer o seguinte: porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos, e por isso não podem fazer o que vocês querem. Nossos desejos carnais, eles sempre vão querer o que é contrário ao Espírito. Sempre. Eles estão em uma constante batalha, sabe? A carne e o Espírito. E isso é uma das coisas que nós temos que vencer diariamente, porque os desejos carnais tendem a nos afastar do Criador e de tudo aquilo que Ele tem para nós. Nesse momento nós devemos decidir, quando formos tentados, quem vence, se somos nós, a nossa carne ou Deus. Nós temos um inimigo e este inimigo, ele nos odeia e lança sempre a sua flecha sobre nós, de dúvida, de desânimo, de desespero, de desconforto e tantas outras, de ódio, de raiva, de ira. Mas nós devemos permanecer firme, porque nada vai nos separar deste amor. Se você tiver com a sua Bíblia, abra comigo em Romanos 8:35. Lá vai dizer o seguinte: então quem poderá nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo, a morte. Como está escrito nas Escrituras, por causa de ti somos entregues à morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão ao matadouro, mas em todas essas situações somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada poderá nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as autoridades, ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele desafio na carreira que você tem, lembre-se, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Aquele problema conturbado no relacionamento, está difícil, lembre-se, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Em Cristo nós podemos enfrentar e esmagar todo e qualquer desafio que surge para tentar nos atrapalhar e nos fazer cair. Lembre-se disso. Vamos agora ao próximo e último tema. Você é um cidadão do céu. Billy Graham, agora todos conhecem, ele vai dizer o seguinte: meu lar é o céu. Estou apenas de passagem por este mundo. A terra em si ela é maravilhosa. Ela está cheia de paisagens, de lugares exuberantes que nos tiram o fôlego. São lugares que realmente são
surreal. São lugares sensacionais. Mas nós devemos entender que tudo isso é temporário. Logo, logo, nós iremos partir deste mundo, deste plano terreno. Nossa cidadania como seguidores de Cristo é o céu. Quando as coisas não vão bem, ou a tribulação falta nos esmagar, devemos lembrar e ter a ciência que tudo isso é temporário, tudo isso é passageiro. No livro de Tiago, vai dizer que nós somos como uma neblina. Nós aparecemos rapidamente, depois vamos embora. Assim é a nossa vida. Nosso tempo na Terra, ele é minúsculo comparado à eternidade com Cristo. Como é o céu? Bom, em 1 Coríntios 2:9 e 2 Pedro 3:13 diz que Deus ele preparou algo grande para nós. Vamos abrir a Bíblia primeiro em 1 Coríntios 2:9. Lá vai dizer o seguinte: porém, como dizem as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que os amam. Agora vamos rapidamente comigo na segunda carta de Pedro 3:13. Lá vai dizer o seguinte: porém, Deus prometeu, e nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra, onde tudo será feito de acordo com a vontade dele. Agora vamos abrir comigo rapidamente outra passagem em Apocalipse 21. Lá vai dizer o seguinte: um novo céu e uma nova terra. Então eu vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram, e o mar sumiu. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que ia se encontrar com o noivo. Ouvi uma voz forte que vinha do trono, a qual disse: agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles, e eles serão o povo dele. O próprio Deus estará com eles, e será o Deus deles. Ele enxugará os olhos deles de todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Aquele que estava sentado no trono disse: agora faço novas todas as coisas. E também me disse: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e merecem confiança. Sabe, será que conseguimos imaginar um lugar assim? Em meio a um mundo de tanto caos, de tanta violência, de tanta ódio, sabe? Onde o amor já está se esfriando. Um lugar onde não vai ter mais morte, um lugar onde não vai ter mais dor, um lugar onde não vai ter mais, sabe, tudo isso de ruim que tem neste mundo. É surpreendente nós pensarmos isso. Pensar que tudo isso será o nosso lar, pois nós somos cidadãos do céu. Esse foi o último tópico. Foram 5 tópicos. E eu espero que eles possam nos ajudar a ter noção e ideia de qual é a nossa identidade com Cristo. Tem mais vários, só que eu resolvi trazer estes 5 para vocês. Antes de encerrarmos, meu irmão, eu quero deixar uma mensagem para vocês. Uma mensagem de finalização, que é a seguinte: faça jus ao seu nome, a sua identidade de filho ou filha de Deus. Sabe, quanto mais nós reafirmamos isso, você e eu, que somos filhos de Cristo, mais o nosso comportamento começa a refletir a nossa verdadeira identidade. Só aprender esses fatos novos não é o suficiente se nós não exercitarmos, se nós não colocarmos em prática diariamente. Nós precisamos aplicá-los e vivenciá-los em nossas vidas. Está na hora de fazermos jus ao nosso nome, à nossa identidade em Cristo Jesus. Nós sabemos quem somos e para onde vamos. Fiquem com Deus. Esse foi o vídeo
Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem com os amigos, com os irmãos, com as pessoas próximas de vocês que estão no convívio cristão. Antes de recuperarmos vidas para Cristo, nós precisamos recuperar a nossa identidade nele. Esse foi o vídeo. Que Deus abençoe a vida de vocês. Compartilhe com essas pessoas que precisam ouvir. Estamos juntos. Até a próxima e valeu. Fiquem com Deus. Beijão.